Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa, então tá, ó. Bom galera, é o seguinte, ó, pra quem não tá acompanhando, estão acontecendo uma série de desastres naturais, inundações, chuvas e tal, em vários países do Sudeste Asiático, Japão, China, Índia, Bangladesh, enfim. Por que isso vem acontecendo? Porque aquela região é conhecida como região tropical monsônica, né? Ou seja, o que seria esse clima de monções? É um clima extremamente sazonal. É um clima que durante o verão, o vento ele sopra do oceano em direção ao continente, levando um monte de umidade para aquelas áreas continentais. Já no inverno, o vento ele sopra do continente em direção ao oceano, e aí não traz tantas consequências assim. Lembrando então que durante o verão, que é agora para o hemisfério norte, uma série de ventos estão levando umidade do oceano para o continente, causando esse monte de chuva. Durante essa época do ano, né, julho, junho e tal, é a região mais chuvosa do mundo, ok? Por que acontece? Isso tem muito a ver com aspectos climatológicos, com climatologia. Só para a gente resumir aqui, ó, seguinte, quando a gente tem, pegando áreas de mesma altitude, digamos assim, uma região que está mais quente. Esse ar mais quente, ele vai se dilatar, ele vai ficar como se fosse um vácuo, né, um vazio, que a gente vai chamar de uma zona de baixa pressão atmosférica. Se do outro lado, na mesma altitude, a gente começa a esfriar essa porção de ar, esse ar vai ficar mais concentrado, vai ficar mais denso, que em geografia a gente vai chamar de uma zona de alta pressão atmosférica. E geralmente, nessas regiões mais quentes, zonas de baixa pressão, como o ar está mais dilatado, a tendência dele vai ser subir e formar como se fosse uma espécie de vácuo no lugar onde ele estava. Pensa, por exemplo, quando você está num balão. Como que você faz para o balão subir? Você aquece o ar que está lá dentro, aquele ar vai se expandir, a densidade diminui e a tendência é ele subir. E toda vez que a gente tem essa diferença de pressão, ou seja, num local o ar está muito concentrado e no outro ele está pouco concentrado, a gente vai ter uma tentativa de equilíbrio das pressões atmosféricas. Isso nada mais é do que o vento. Ou seja, o vento, ele nada mais é do que uma tentativa do ar equilibrar a pressão. Ele sempre sai da alta pressão atmosférica em direção à zona de baixa pressão. Então, em linhas gerais, geralmente regiões mais frias, zonas de alta pressão, geralmente regiões mais quentes, zonas de baixa pressão. É uma regra 100%? Não. Mas é uma regra, assim, digamos, 95% das vezes. E vai valer bastante para esse caso que eu vou falar para vocês. Imaginem vocês, então, no período de verão. No período de verão, o sol ali iluminando completamente o continente asiático. Pelo próprio calor específico do material, em geral, o continente asiático ele vai aquecer mais rápido do que o oceano. Ou seja, relativamente o oceano está mais frio e o continente está mais quente. Portanto, o oceano ele vai ser uma zona de alta pressão atmosférica, enquanto o continente vai ser uma zona de baixa pressão. Tentativa de equilíbrio. O vento vai saindo do oceano e vai indo para o continente, para equilibrar as pressões. Só que junto com esse vento vem um monte de umidade para aquela região. Vamos pegar o relevo do Sudeste Asiático, como que é? Cordilheira do Himalaia, o Nepal ali, né? Existe uma série de conjuntos montanhosos. Então vem um monte de umidade, encontra com aquela barreira natural que é o relevo, isso vai concentrar a umidade e vai causar um tipo de chuva chamado de chuva orográfica. Por isso, galera, é certeiro. O Sudeste Asiático, todo ano vai acontecer no período de verão, que é justamente no meio do ano. Vai ter gente, vai ter desastre natural. A gente teve, por exemplo, a semana passada mesmo, e essa semana, na Índia, mais de 1 milhão de pessoas que tiveram que sair das suas casas graças a enchentes. A gente tem deslizamento de terras. Na China, uma série de desastres naturais também, justamente por esses fenômenos que são completamente naturais. Ou seja, o clima de monções, ele sempre acontece, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo nessa região. E, aliás, foi um dos fatores naturais que favoreceu, por exemplo, o cultivo do arroz. Se a gente for pensar, pensa na comida típica, por exemplo, do Japão, da China, da Índia. Todas essas cozinhas, ela tem o arroz como grande cultura, também por conta desse clima de monções, ok? Então, errado por esses desastres não é, digamos assim, a natureza, nossa, como está chovendo bastante, porque sempre choveu. O errado é a sociedade como um todo ocupar esses locais que são áreas favoráveis a deslizamentos, a inundações, áreas de várzea e por aí vai. Ou seja, os desastres naturais vão continuar acontecendo naquela região. Belezinha? Deu para entender como que funcionam as monções e por que ela é responsável então por esses desastres naturais? Então, galera, não esquece aí, ó, se vocês curtiram o vídeo, já deixa o seu like, por favor, isso ajuda bastante. Se inscreve no canal, deixa nos comentários aí que eu quero saber o que vocês estão pensando sobre esse assunto, belezinha? É isso aí, galera. Até mais.